Existe uma sensação estranha e eu tenho quase certeza que você também já percebeu. Parece que alguma coisa mudou. As notícias parecem mais pesadas, os preços parecem subir mais rápido, as guerras voltaram do nada e a inteligência artificial evolui em meses o que antes levava décadas. Do nada profissões desaparecem e novas tecnologias surgem sem a gente nem entender as antigas e, pela primeira vez em muito tempo, muita gente começou a olhar para o futuro com mais medo do que esperança. Mas eu acho que a gente está interpretando tudo isso de maneira muito errada, porque talvez isso não seja apenas uma crise. Talvez estejamos vivendo o fim silencioso de um modelo de sociedade. E a parte mais assustadora é que quase ninguém percebeu, porque mudanças dessa magnitude raramente fazem barulho. Elas acontecem devagar, quase imperceptivelmente, até que um dia você olha para trás e percebe que o mundo onde nasceu simplesmente deixou de existir. Existe uma frase que eu ouvi durante praticamente toda a minha vida que é: o mundo está em crise. Crise econômica, crise política, crise ambiental, crise da educação, crise da saúde, crise da segurança. Parece que a gente vive em uma eterna crise, né? Mas isso sempre me incomodou, porque quando tudo é crise, talvez nada seja realmente uma crise. Talvez exista apenas um problema muito maior que está produzindo todos os outros. E foi pesquisando sobre isso que eu comecei a perceber um padrão. Um padrão que aparece em praticamente todas as grandes mudanças da história. Nenhuma civilização percebe que está mudando de época. As pessoas que viveram o fim do Império Romano não acordaram numa segunda-feira e leram no jornal: hoje o Império acabou. Na verdade, elas continuaram indo ao mercado, continuaram trabalhando, casando, criando filhos, pagando impostos, e a mudança aconteceu lentamente, quase invisível, até que décadas depois o mundo já era completamente outro. E talvez esses sejamos nós de hoje, a geração que está vivendo exatamente esse momento. Pense por alguns segundos, se você pudesse voltar apenas 15 anos no tempo, quantas coisas pareceriam completamente normais e hoje já não fazem mais sentido? O celular era apenas um telefone, a inteligência artificial parecia ficção científica, comprar pela internet ainda gerava desconfiança, trabalhar de casa era exceção e redes sociais eram apenas um lugar para conversar com os amigos. E hoje elas movimentam eleições, derrubam empresas, criam milionários, destroem reputações, influenciam guerras. E em apenas 15 anos o mundo mudou mais do que em muitas décadas anteriores. E tudo indica que essa velocidade só está aumentando. Mas existe uma mudança que quase nunca aparece nas manchetes. E talvez seja justamente a mais importante de todas: a mudança demográfica. Porque você provavelmente já ouviu alguém dizer que o mundo está enfrentando uma crise de natalidade, que as pessoas não querem mais ter filhos, que a previdência vai quebrar, que vai faltar gente para trabalhar. E essa narrativa ela parece tanto que parece uma verdade absoluta, né? Mas talvez ela esteja respondendo a pergunta errada. Porque antes da gente se perguntar por que as pessoas estão tendo menos filhos, talvez a gente devesse se perguntar por que formar uma família se tornou tão difícil nos dias de hoje. Será que essas pessoas simplesmente deixaram de gostar de crianças? Ou será que comprar uma casa ficou muito mais caro, alugar um apartamento ficou muito mais caro, educar um filho ficou muito mais caro, ter acesso à saúde ficou muito mais caro? E enquanto isso, a sensação de estabilidade parece cada vez mais distante. Milhões de jovens adiam o casamento, adiam a compra da casa, adiam os filhos, e não necessariamente porque eles querem, sabe? Mas porque sentem que ainda não conseguem construir uma vida segura. E isso muda completamente a discussão, porque talvez o problema não seja a baixa natalidade, talvez a baixa natalidade seja apenas um sintoma de um problema muito maior. E curiosamente, alguns dos países com a menor taxa de natalidade do planeta também estão entre os mais ricos, mais seguros e com maior expectativa de vida, então ter menos filhos não transforma automaticamente um país em um fracasso. O verdadeiro desafio está em adaptar uma sociedade inteira a uma realidade completamente diferente daquela para a qual ela foi planejada. E é aqui que entra outro assunto que aparece em praticamente todos os debates: a previdência. Sempre ouvimos a mesma explicação: se nascerem menos crianças, o sistema quebra. Mas poucas pessoas param para pensar que isso depende de como o sistema foi construído. A maior parte dos modelos previdenciários atuais nasceu em uma época em que a população era muito mais jovem, havia muito mais trabalhadores para pouco aposentados, e hoje essa proporção mudou completamente e continuará mudando nas próximas décadas. E isso significa que existem desafios reais. Mas isso também significa que simplesmente dizer às pessoas para ter mais filhos não vai resolver o problema automaticamente.
porque nenhuma família toma uma decisão tão importante baseada apenas em campanhas publicitárias, ou discursos políticos, ou seja o que for. As pessoas olham para a própria realidade, elas olham para o salário, para o aluguel, para o custo de vida, para o futuro, e só então decidem se conseguem ou não construir uma família. Talvez a pergunta nunca tenha sido por que as pessoas estão tendo poucos filhos. Talvez a pergunta correta seja que tipo de sociedade nós construímos em que milhões de pessoas passaram a acreditar que ter filhos se tornou um risco financeiro. Existe outro detalhe que quase ninguém comenta, que é toda vez que uma civilização passa por uma grande transformação, ela tenta resolver problemas novos com soluções antigas. Foi assim na Revolução Industrial, porque quando as primeiras máquinas começaram a substituir os trabalhadores, milhares de pessoas acreditavam que bastava proibir as máquinas, o problema estava resolvido. E hoje isso parece absurdo, né? Mas naquela época era uma preocupação real, porque naquela época ninguém conseguia imaginar os empregos que ainda seriam criados, as tecnologias que ainda seriam inventadas. Mas agora olha para o presente. A inteligência artificial escreve, traduz, programa, cria imagens, compõe músicas, analisa exames médicos, dirige carro, e a gente ainda tá só no começo e a grande pergunta deixou de ser: a IA vai substituir empregos? Ela já está substituindo. A pergunta correta passou a ser: o que um ser humano fará quando trabalhar deixar de ser a sua principal função econômica? Essa talvez seja a maior mudança da nossa geração, porque durante séculos a identidade das pessoas foi construída em torno do trabalho. O trabalho dignifica o homem. E até hoje, quando a gente conhece alguém, quase sempre a gente faz a mesma pergunta: o que você faz? A gente não pergunta quem aquela pessoa é, perguntamos como ela ganha dinheiro. Agora imagine uma sociedade em que essa pergunta deixa de fazer sentido. Pode parecer distante, mas há poucas décadas também parecia impossível andar pelas ruas carregando um computador no bolso. E hoje isso é absolutamente comum. Talvez a gente esteja cometendo o mesmo erro, tentando prever o futuro utilizando apenas referências do passado. Mas existe outra coisa que me preocupa muito mais do que a inteligência artificial. Muito mais do que a taxa de natalidade, muito mais do que guerras, é a velocidade. Porque pela primeira vez a tecnologia está evoluindo muito mais rápido do que a capacidade da nossa própria sociedade de se adaptar a ela. As leis demoram anos, as escolas demoram décadas para mudar, os governos são lentos, empresas tradicionais também, mas a tecnologia não espera ninguém. Enquanto a gente discute como regular uma inteligência artificial, outra versão dela já foi lançada há muito tempo. Então, enquanto a gente debate o futuro do trabalho, novas profissões desaparecem. Enquanto a gente tenta entender como a gente pode fazer para proteger nossos dados, novas formas de manipular o comportamento já estão sendo criadas. Talvez essa seja a verdadeira crise. Não uma crise econômica nem política, mas uma crise de adaptação. Porque a humanidade sempre evoluiu, só que nunca nessa velocidade. E quando a velocidade aumenta, quem não consegue acompanhar fica para trás. Não porque é menos inteligente, mas porque o mundo mudou antes que ele pudesse perceber. É exatamente isso que tanta gente sente que perdeu o controle da própria vida. Não é apenas impressão. O ambiente mudou, as regras mudaram, o mercado mudou, a própria forma de consumir mudou, a forma de se aprender mudou, a forma de trabalhar mudou e tudo isso aconteceu em menos de uma geração. Talvez pela primeira vez na história não seja a tecnologia que precise se adaptar ao ser humano, seja o ser humano que precise se adaptar à própria tecnologia. Isso nos leva à pergunta que realmente importa: quando os nossos netos estudarem essa época que a gente está vivendo, como ela vai ser lembrada? Como a década da inflação, da inteligência artificial, das guerras, da crise demográfica? Ou será que eles vão olhar para tudo isso que a gente está vivendo hoje como a gente olhou para a Revolução Industrial naquela época? Um período caótico, confuso, cheio de medo, mas que na verdade marcou o nascimento de uma civilização completamente diferente. A história tem um costume curioso: ela nunca avisa quando uma era termina. Ela simplesmente continua andando. E quando percebemos, o mundo já mudou. Talvez seja exatamente por isso que tanta gente ainda esteja esperando a crise passar, como se tudo fosse voltar ao normal um dia. Principalmente depois da pandemia. Mas e se esse já for o novo normal? Porque essa é a diferença entre uma crise e uma transformação. Na crise, a gente espera que as coisas voltem a ser como eram um dia, mas na transformação elas nunca voltam. E talvez essa seja a única certeza que podemos ter sobre o futuro. Ele não será construído por quem consegue prever exatamente o que vai acontecer, mas por quem perceber primeiro que o mundo antigo já acabou. Esse é o Liberty Hub, e a liberdade, assim como o universo, é infinita e não para.